invasivo do que uma ligadura como essa, porque a ligadura por um acesso intrabucal, vai falar isso para você, é praticamente impossível, você não vai achar essa artéria ali no assoalho bucal, porque o tecido é muito frouxo, ele acaba retraindo para dentro dos tecidos e você não tem possibilidade de ligar isso aí. A ligadura só pode ser conseguida através de um acesso extrabucal. O que normalmente se faz, realmente, quando você não consegue de outra maneira, é a embolização. E a artéria alveolar inferior, já falei, é tamponamento através do implante hemostático. E na maxila, né, às vezes você tem um caso em que você pode ter um sangramento da artéria palatina descendente. Se você estiver fazendo um descolamento e você pegar essa artéria, você pode ter algum sangramento mais importante que não é fácil de coibir. Né? Também outro sangramento que pode acontecer na maxila é se você pega o plexo pterigoideu. Em que situações você pode pegar o plexo pterigoideu ou mesmo a maxilar interna? Acho muito raro, é muito difícil você pegar. Mas, eventualmente, num caso em que você tenha planejado colocar um implante no processo pterigoide, você pode errar o pterigoide e pegar o plexo ou mesmo a artéria maxilar interno. Ou, para os desavisados que vão colocar um implante zigomático, não tem muita noção da anatomia, também pode desalojar para dentro da fossa pterigo-palatina. Né? E para prevenir o sangramento da maxila, primeiro, uma dissecção limitada. Você não vai dissecar como a gente viu na outra foto. Né? Você vai dissecar, você sabe onde está a artéria, você vai dissecar isso aqui limitadamente, de modo a evitar pegar as estruturas vasculares. Agora, se pegou, o que faz? Dá uma ligadura. Você pega um fio, passa por ela e faz uma ligadura que você pode, inclusive, depois até tirar. Você vai nessa região posterior aqui e dá uma ligada. Pode ser direto ou indiretamente, em massa, como eu disse, ou se você conseguir pinçar ela, também é interessante. Né? Plexo pterigoideu, o que fazer? Mesma coisa, saber onde você não vai pegar atrás da tuberosidade e enfiar seu descolador ali para dentro. Você evita esse tipo de manobra para evitar sangramento. E normalmente o plexo pterigoideu ele responde muito bem a tamponamento. Você pode tamponar com gás ou agentes hemostáticos. Normalmente isso aí resolve o problema. Né? Agora, se não funcionar, embolização é indicado. Né? Bom, passando a parte de sangramento, que é o terror normalmente da maioria do pessoal da implantodontia quando está começando, né? Vamos começar a falar sobre fratura de implante, que é um tópico bastante interessante. Né? A gente sabe que existem zonas de fragilidade nos implantes. Quando você tem um implante de conexão externa, o hexágono ele é uma zona de fragilidade que você tem. Então ele espana com muita facilidade. E os de conexão interna, por exemplo, esse aqui com o Tree Channel, você tem essa região de muita fragilidade, né? Porque você tem a espessura do material diminuída nessa região. Como é que você faz para ele não fraturar na hora que você coloca o seu implante? Primeira coisa, você não torqueie o implante acima do limite do que está prescrito pelo fabricante. É 35 newtons que você pode dar naquele implante NP? É isso que você vai colocar. Ah, não desci, faltou 1 milímetro. Tira o implante, reprepara, faz a rosca, põe ele dentro dos limites. Você tem que conhecer o sistema. Se você não conhece o sistema, você está fadado a quebrar os seus implantes. Você tem que ter... Por isso que quando você vai trocar de sistema, né, requer uma adaptação. Você já está confiante no seu antigo. Você começa com um implante novo que você não conhece, começa a dar problema. O primeiro implante do tipo Speed que eu coloquei, eu quebrei a conexão interna, porque eu achava que era um MK3 que eu podia descer ele direto. E não é assim. Né? Então a gente tem que conhecer o sistema. Né? Então você remove a fixação quando você estraga uma e coloca uma fixação nova. Reprepara e fixa. Agora, travou, você volta para não perder a fixação. Lógico, tem que reinstrumentar. Fraturas do osso de suporte. Né?
Na mandíbula, ela pode estar associada a mandíbulas atróficas, né, como a gente vê nessa tomografia aqui do lado. Pode ser associado a enxerto em bloco e lateralização do nervo alveolar inferior. Tá? Então, tem alguns casos relatados na literatura, tá, do que acontece. Quando você tem uma mandíbula como essa, por exemplo, tá, uma mandíbula atrófica, é uma chance considerável que pode acontecer uma fratura nessa mandíbula. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Quando você vai tirar um enxerto em bloco, tá? Se você não tem experiência em tirar um enxerto em bloco e você vai numa mandíbula razoavelmente atrófica, você pode acontecer de, na hora de tirar o bloco, você completar aqui quase uma osteotomia sagital ali. Né? Então isso pode acontecer. E na lateralização do nervo, se você tem uma mandíbula pequena e você vai lateralizar o nervo, você vai tirar mais de 50% da resistência dessa mandíbula, porque você tira toda a zona de tensão dela. O nervo está mais superficial, você tira a parte superficial, é a zona de tensão, embaixo é a zona de compressão na mandíbula. Né? Então você vai tirar aquela zona de tensão. Tirou a zona de tensão, fica só a zona de compressão. O paciente, tendo dentes anteriores, resolve dar aquela mastigada depois de algum tempo, você já tem a mobilização pós-operatória. Você sabe que o osso fica mais frágil depois de um procedimento extenso desse, você pode ter uma fratura. Né? E na maxila você pode ter fraturas quando você vai utilizar os implantes, por exemplo, como um expansor. O osso está fininho, mas ele é duro. O que você vai fazer? Eu vou com um expansorzinho ou com o próprio implante para expandir. Você pode ter esses traços de fratura aqui. É uma coisa bastante comum de acontecer. Né? E para prevenir as fraturas de mandíbula, primeira coisa, escolher bem o caso, óbvio. Uma tomografia, ver quanto você tem de osso, né? Você tem pelo menos aí 1,5 mm de cada lado do implante, implante pelo menos de 8,5 para fazer, ótimo, você pode ir. Outra coisa, não sobretorquear o implante, porque se você tem pouco osso, faz uma perfuração mais fina e você entra com o implante com muito torque, você vai expandir aquele osso, só que na hora de expandir você pode ter uma fratura naquela região. Tá? Agora, então, de novo, conheça o seu sistema, saiba o que você está fazendo, qual implante indicar para cada situação. Tá? Não é porque sobrou, eu tenho aqui esse super para osso mole e eu tenho uma mandíbula, eu vou aproveitar esse implante aqui, vou colocar ali. Não, compre um implante adequado para o caso. Né? No caso de uma fratura, isso aqui não foi implante, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive uma fratura de mandíbula fazendo implante, tive um colega meu que teve, né? Esse é um caso de um senhorzinho que teve uma queda, né? E a gente precisou fazer uma osteossíntese para reduzir a fratura desse senhorzinho. Né? Às vezes você pode, nessas fraturas aqui, utilizar a osteossíntese e também já fazer uns enxertos para reforçar a mandíbula. Esse é um caso da época do HC, capaz que o Zé Flávio tivesse lá nessa época, quando a gente fez esses casos. Né? E na maxila, se você notar uma trinca, o que fazer? Bom, você sepulta se você não atingir aquela estabilidade inicial mínima que foi recomendado pelo fabricante para poder colocar função. Sepulta, paciência. Mas eu prometi fazer função imediata. Paciência. Nem todos têm tudo na vida. Né? Implantes que penetram no seio maxilar. Né? Pode acontecer. Acontecia muito mais antigamente quando se utilizavam os implantes de pressão, aquele que dava uma batidinha ali dentro, e acontecia esse tipo de coisa. Esse paciente veio aqui, ele estava com uma sinusite, pediu uma radiografia e ele falou: olha, você está com um implante dentro do seio, mas não nada desse problema. Eu falei: pois é, mas tem. Tá? E acontece, você vê vários artigos de novo que mostram esse tipo de coisa. Tá? Então, o que fazer? Né? Se você tem
para prevenir a entrada do implante? Primeiro, evitar esses implantes de pressão, que entram sob pressão. Eu nem sei se fabrico mais, eu acho que hoje basicamente ninguém mais utiliza esse tipo de implante, né? E quando você vai utilizar os implantes e vai colocar dentro do próximo ao seio maxilar, ou fazer um sinus lift, não colocar em osso muito fino que não dê estabilidade inicial nesse implante. Não precisa ser estabilidade inicial para função imediata, mas no mínimo para o implante não desalojar, obviamente. E se acontecer penetração dentro do seio maxilar, você vai por um acesso caudo-eulux, você pode tirar o implante ou por via endoscópica também é uma possibilidade com o auxílio de um otorrino. Tá? Estou colocando os meus implantes. Esse aqui é um caso de aula on-for pós-estação, por exemplo. Né? Você pode ter exposição de roscas. Tá? Pode acontecer por vestibular, pode acontecer por palatino. Tá? O que fazer? Primeiro, escolher, é óbvio, né? Um lugar que não vai expor a rosca, óbvio. Né? Então, onde tiver uma espessura boa. Se expôs, a gente enxerta. Eu tenho como conduta usar osso para preencher aqueles defeitos. Principalmente quando a gente tem exposição por vestibular. Né? Por palatino, nem tanto. Você faz às vezes um approach palatino, pacientes desdentados totais, e aqui a gente vê aquele mesmo caso, e quando você faz um on-for, você pode utilizar osso de toda essa área da região de tuberosidade, da onde você fez as suas alveoloplastias, a gente vai guardando aquele osso todo, né? E a gente preenche esses defeitos com esse osso particulado. Eu acho que o importante é a gente ter tecido gengival ceratinizado ao redor desses implantes, dependendo do implante. Com isso, você vai prevenir, mesmo que você não tenha osso completamente ao redor da fixação, ao redor das roscas, normalmente o tecido gengival queratinizado, ele vai prevenir uma retração naquela área. Então, o ideal é você ter isso. Por isso que eu não me preocupo nem tanto quando você faz um approach palatino e tem roscas expostas por palatino, como ali é um tecido muito fibroso, você dificilmente, eu nunca vi nenhuma retração nessa situação. Outra coisa que pode acontecer, também já foi descrito na literatura, é você ter uma aspiração e ingestão de instrumento. Principalmente paciente sedado. Eu vou dar um dormonidezinho para aquele paciente. Né? Não tem vias aéreas seguras, né? O paciente começa a não abrir a boca, tem uma abertura limitada. Né? Você vai com uma chavinha manual cheia de sangue, apertar alguma coisa, né? E o paciente pode aspirar ou engolir uma chave dessa. Né? O que fazer? Você pode remover ela endoscopicamente ou, como nesse caso aqui, o paciente precisou fazer uma toracotomia para tirar. Né? Embolia gasosa, outra coisa que aconteceu, que já foi descrito na literatura. Coisa rara, um paciente no Canadá, ele matou três. Né? O que ele fez? Embolia gasosa. Ele ligou o ar do alta rotação numa caneta de baixa rotação, então saiu e botou naquela irrigação dentro da broca. E o que aconteceu? Foi ar e água para dentro do osso. E ele matou 3 pacientes. Então, o que fazer? Não usar esse tipo de situação. Né? A perda de visão também foi relatado, né? Por causa de hemorragia intraocular. Pacientes que normalmente já têm uma tendência, né? De sangramento, de descolamento de retina, né? Normalmente associada
a pressão alta, manobra de Valsalva também e traumatismo. Às vezes você está com um expansorzinho lá batendo na cabeça do paciente e pode acontecer. E também eu já escutei dizer de pacientes que perderam a visão por causa de implantes zigomáticos. Eu já vi muito implante zigomático, já fiz muito, nunca vi nada disso, mas já me contaram, mas isso é tudo folclórico. Né? Tá? E pós-operatória? Pode acontecer. Edema, hematoma é o normal, depende da extensão da cirurgia. Tá? Logicamente, o implante zigomático ele vai inchar mais do que um implante simples. Né? Um implante com elevação de seio maxilar vai inchar mais do que um implante simples. Né? Pode estar exacerbado com anticoagulante, o paciente toma uma aspirina e não conta para você, então pode ter esse tipo de situação. Normalmente, paciente com mais idade também sangra, tem mais edema, porque o tecido normalmente é mais frouxo. Né? E o que fazer? Né? É controlar isso medicamentosa, deixar o paciente mais confortável possível, gelo, tudo que a gente já sabe. Né? E normalmente não tem nenhuma consequência. Né? Deiscência de sutura. Era comum quando a gente fazia implantes em 2 estágios. Né? Principalmente mandíbula, fino, você colocava, não tinha muita espessura, o implante não ficava tão na altura que você queria. Né? O paciente colocava uma prótese removível em cima, isso aí dava deiscência em 99% dos casos. Né? O que faz? Se você está numa situação como essa, eu não gosto de deixar o implante parcialmente exposto, só um pouquinho, porque aquilo fica entrando placa ali dentro, aquilo fica saindo um puizinho de lá de dentro durante 3, 4 meses, você acaba tendo uma perda óssea. Eu abro esses implantes e já deixo com cicatrizador. E nos enxertos, né, deiscência de sutura? Pode acontecer quando você tem uma situação como essa, esse é um caso que eu acho que a gente fez no HC, paciente vítima de tiro, tá? E foi feito um enxerto de ilíaco, né? Ele tinha esse tecido para fechamento, que é péssimo, é um tecido muito ruim do ponto de vista de possibilidade de cicatrização. Teve uma certa deiscência, perdeu parcialmente o enxerto. Controle disso é através de debridamento e irrigações locais até que isso aí granule e feche. Né? Infecção de implante. Pode acontecer, já vi alguns casos de pacientes que vêm no meu consultório, depois de um implante que foi absolutamente sem nenhum evento, nada, implante de 15 minutos, o paciente fala assim: doutor, eu estou há uma semana com uma dor lancinante, não aguento esse negócio, tem alguma coisa errada. Né? Às vezes esses pacientes relatam alteração de sensibilidade do nervo alveolar inferior, né? E isso é uma infecção do implante. Eu tiro esses implantes. Eles normalmente relatam febre, né? E você radiografa, o implante não tem mobilidade e o implante ele não tem radiolucência lá. Se você der um monte de antibiótico, um monte de coisa, controlar isso aí, dentro de 2, 3 meses você vai ver que vai ter um halo ao redor desse implante, você vai perder esse implante. Então eu já tiro já. Tiro já, removo o implante, deixo cicatrizar, ponho o outro mais para frente. Né? Infecção de enxerto. Acontece principalmente se você faz grandes reconstruções. Né? É decorrente normalmente de técnica cirúrgica pobre, tecido ruim para cobrir. Isso aqui é um caso que eu fiz lá no Hospital das Clínicas também, uma senhora que parecia que tinha sido maxilectomizada. Eu fiquei muito feliz com essa reconstrução que eu fiz aqui. Ela não tinha nada de osso. Ela foi embora para Porto Alegre, depois de um mês ela voltou saindo um puizinho aqui. E aí a gente foi debridando e não sobrou nada dela. Ela perdeu o enxerto todo. Tá? A gente vê aqui o pós-operatório, ainda sobrou alguma coisa, uma sinusite, tive que ir tratando disso. Então realmente é uma situação muito difícil do ponto de vista para o paciente e para você que está tratando dele. No caso dessa, eu acabei conseguindo colocar alguns implantes, mais um zigomático. Ela acabou indo por uma prótese, uma overdenture, porque não dava para fazer uma prótese fixa devido à posição dos implantes. Isso aqui foi a Carla, uma
protesista, esposa do Gustavo lá do HC, que fez essa situação. A gente vê a posição dos implantes com relação a onde estavam os dentes, não tem como fazer uma reabilitação fixa para isso. Uma overdenture é o que dá para fazer para essa paciente. E infecções no seio maxilar pode acontecer com enxertos particulados, né? Enxertos em bloco. Tá? Se você tem uma perfuração na membrana, você pode desalojar osso para dentro, dependendo do tipo de osso que você coloca, e você vai ter uma sinusite. Fatalmente você vai ter uma sinusite e isso aí vai te incomodar demais. O que você pode fazer? Você pode fazer blocos, às vezes. Né? Esses blocos, eles não infectam. Né? A gente tem experiência com cirurgia ortognática em fazer, colocar osso dentro do seio maxilar para calçar uma maxila, e você foi através, não tem mais membrana ali dentro, né? E esses pacientes, eles não infectam. Então, a gente, se você tem uma perfuração muito grande, não dá para resolver com uma membrana, você pode lançar a mão dos enxertos em bloco. Esse é um caso que a gente fez uma maxila, avançou e usou aqueles blocos de ilíaco dentro do seio maxilar depois de fazer a Lefort 1, né? Um caso que a gente botou a maxila para frente e para baixo, para poder reabilitar. E esses pacientes não têm problema. A gente vê aqui. É o caso. Para prevenir isso, deiscências, primeiro, planejar bem a incisão. Né? Esse caso aqui, essa paciente teve um sofrimento nesse retalho, você já vê que ele, depois da cirurgia, já está um pouco congestionado venosamente. Eu acho que isso que deu a deiscência, aquela senhorinha que eu estava falando. Temporização é importante, planejar, o paciente vai ficar com dente, sem dente, como é que é a prótese que vai usar depois de um enxerto grande de ilíaco, você vai tirar toda a flange, vai ficar um mês sem dente, qual que é a sua temporização? Você tem que evitar justamente pressionar o retalho, a sua incisão e o enxerto. Então você tem que dar um jeito para resolver isso aí. Logicamente, orientar bem o paciente com relação à antisepsia, antibióticos, tudo para prevenir o máximo possível uma infecção. Né? O que eu faço para implante? Eu dou. Se não tem infecção, se não tem nada, se não tem comprometimento periodontal, nada. Ou amoxicilina, ou azitromicina, ou clinda. Tá? Então esse é o que eu uso no consultório. Quando eu vou fazer um caso de extração imediata, aquele dente que não está muito bom, mas não está francamente saindo pus, aí eu entro com clavulin de 875, uma semana, às vezes 10 dias, e entro de 2 a 5 dias antes, dependendo da condição do dente. Sinusites associados a implantes zigomáticos. O que pode acontecer? Pode acontecer, dependendo da técnica que você utiliza, uma comunicação entre a boca e a cavidade sinusal através da penetração do implante dentro do seio maxilar. O que fazer se você tem uma sinusite? Você, primeiro, trata clinicamente. Antibiótico, às vezes, é uma sinusite só. Eu estou com uma paciente assim, que está com uma sinusite. Tirei o implante, não tem comunicação, está tudo lindo, mas ela tem uma sinusite, tem sinusite inclusive no etimoide e no frontal. Não é uma pansinusite, você tem que tratar medicamentosa. Não resolveu. O implante está bem, está tudo direitinho. Antrotomia via endonasal, otorrino, vai lá, remove pólipos. No máximo, se não der jeito isso, remove-se a fixação zigomática. Paciência, o que vai fazer? Né? O que a gente faz para prevenir? Evitar esses espaços aqui na região alveolar entre o osso e a fixação, né? E fazer uma estrutura mais rígida possível ligando a fixação zigomática nos posteriores para evitar a mobilidade na fixação zigomática e perda de osso nessa região. Né? Vamos lá. Alterações de sensibilidade. Pode acontecer. Distribuição do nervo alveolar inferior lingual pode ser devido a um trauma direto, que nem esse aqui que a gente viu aqui. Esse não é meu, esse é. Tá? E que o paciente tem esse implante enfiado dentro do nervo. O que fazer? Tá? Primeiro, panorâmica, tomografia.
avalie a posição do implante. Ele está dentro do nervo? Tira. Né? Tem que remover. Não está dentro do nervo? Você pode deixar. Entrar com medicação para tentar aproveitar o potencial de regeneração nervoso que existe. Lingual é muito mais difícil. Lingual você tem que fazer um reparo direto do nervo, aí você tem que pegar um cirurgião bom, com experiência microcirúrgica para fazer esse tipo de reparo. Né? Fratura de implante, pode acontecer. Era muito comum, a gente estava comentando aqui antes, implantes de 3,75, aqueles antigos maquinados, implante grau 1, quebrava. Aquilo não tinha resistência, só tinha aquilo, a gente colocava aquilo para um molar, para um pré-molar, para um incisivo, para o que quer que fosse. Então a gente tinha mais fraturas, principalmente pacientes com parafunção. Solução, remover esses implantes, recolocar eles e se você usa uma prótese com cantilever, diminuir. Você está percebendo que está forçando, diminui o cantilever. Esse é aquele caso que eu te comentei. Ele é um paciente nosso, ele apareceu com dor nesse implante, eu radiografei, a radiografia prévia a gente viu, estava tudo direitinho, aí um dia ele apareceu com essa perda óssea. Na hora que eu tirei a peça, né, isso aqui, ele saiu a peça inteira com esse implante aqui, eu tive que trefinar esse implante para poder depois recolocar. Tive uma fratura de implante zigomático, que o paciente quebrou a peça metálica, tinha um ponto de solda, não percebeu, continuou mastigando e ele acabou fraturando o implante zigomático. Também implante daquele antigo, implante de mais frágil. Né? O que você faz quando sepulta? Quando você tem uma fixação zigomática? Sepulta. Ou você corta próximo do osso zigomático ou você tenta tirar. É muito mais difícil porque você não tem mais aonde pegar na fixação, você não tem apoio nela. E para prevenir isso, evitar estruturas soldadas. Hoje todo laboratório tem um sistema CAD/CAM para você fazer estruturas protéticas sem solda para evitar esse tipo de quebra. Né? Mucosite periimplantar, inflamação da mucosa ao redor, sem perda de osso, sem secreção. Né? Hiperimplantite é a perda progressiva de osso ao redor do implante com perda de osso. Vários fatores de riscos já foram associados: higiene oral, tabagismo, álcool, diabetes, histórico de doença periodontal, a gente está vendo cada vez mais hoje. Acho que todo o congresso de implante, o que se fala é perimplantite hoje em dia. Né? E parece que tem alguma evidência que pode afetar mais os implantes com superfície tratada. Pode acontecer nos implantes zigomáticos também, né? Exposição de rosca por vestibular. E para prevenir tudo isso, de novo, planejar bem as suas incisões, manter um colar de gengiva inserido ao redor da fixação, controle rigoroso da higiene, né? E às vezes você pode botar fazer uma cirurgia pré-implantar para poder resolver essa situação. Perimplantite, eu nem vou me deter nisso aí, porque existem 1000 coisas que as pessoas referem com relação a perimplantite. Pode ser simplesmente um desbridamento, botar enxerto, não botar enxerto, fazer laser, não fazer laser, fazer ataque ácido, tirar as roscas. Tem 1000 coisas. Isso aqui só isso tem 2 horas de discussão aqui. Né? Mas é um caso de perimplantite que a gente tratou com enxerto. Né? E uma coisa interessante que eu achei, que eu tive um caso, uma perimplantite retrógrada, que você vê o paciente, ele começa a relatar um desconforto, né? E ao redor do ápice do implante parece que tem uma lesão. Né? E é decorrente da infecção do ápice do implante. Né? Esse é o caso dessa menina que eu tive. Isso é uma menina que ela tem uma reabsorção de todos os dentes, todos na boca toda, e ela está perdendo todos os dentes. E a gente vai tirando e colocando implantes. E aqui a gente tirou um canino, curetou isso aqui, e depois de um certo tempo a gente viu uma lesão ao redor do ápice desse implante. A gente vê aqui uma fístula,
coloquei para ver se saía o implante, ele não saía, ele estava absolutamente ósseo integrado, um implante de 18, a gente resolveu fazer uma apicectomia do implante. E foi isso que foi feito. Tá? Cortamos com alta rotação, desbridamento, tá? Curetagem, laser, não precisa do laser, mas é assim que está hoje em dia. E ela ficou bem com esse implante. Eu já vi 2 casos na minha vida de periimplantite retrógrada. Né? Depois tem todas as fraturas de pilar, de barra, de parafuso de prótese. A gente tem várias coisas. Tem que trocar as peças que estão quebradas, é isso. E verificar o porquê que está quebrado. Né? Então você tem que fazer ajuste periódico, dimensionar o seu planejamento protético e evitar pontos frágeis. Né? E implantes mal posicionados, que é a última coisa que eu vou falar, que você vai me dar mais 5 minutos. 5 minutos para eu falar sobre isso. Né? Pode ser tanto verticalmente, anteroposterior, inclinação. Né? Eu já vi de tudo. E eu acho que a maioria das pessoas aqui também. Né? Anteroposterior, vertical, por exemplo. Esse é um caso que foram colocados implantes muito bem colocados, né? Estão bem, só que verticalmente eles foram mal planejados. Por quê? Porque os implantes estão aqui, essa prótese aqui, o paciente tem um sorriso alto, não está bem, a inclinação está desfavorável dessa prótese, e você vai mostrar a zona de transição entre a gengiva artificial e a natural do paciente. Então, verticalmente, esses implantes estão mal posicionados. Então, você tem que planejar a linha do sorriso desse paciente. Né? Vai fazer o paciente sorrir. Mostra a gengiva, o que você vai fazer? Você põe um implante sem gengiva artificial. Tá? Agora, se ele mostra e você vai para uma prótese com gengiva artificial, você tem que fazer uma ostectomia, remover aquele osso todo para esconder a zona de transição. Né? Faz uma prótese com gengiva artificial. Então, vai lá, alveoloplastia, e some com essa gengiva que o paciente mostra quando está sorrindo. Né? Outra situação, você pode tentar corrigir isso através de uma overdenture com barra frisada ou um tipo de prótese muito interessante que chama Marius Bridge. Eu recomendo vocês procurarem na internet, é uma coisa muito interessante do ponto de vista protético. O Ivan Fortin, do Canadá, que desenvolveu esse tipo de prótese. Né? E um caso de remoção de implante quando você não tem o que fazer. Tá? Tem que remover esse implante. Implante mal planejado. Né? Vê aqui o lateral, ela tinha a genesia desses laterais, foram colocados do jeito que dava. Né? Então, a gente foi lá com o nosso retriever, né? Tiramos esses implantes, deixa isso aí cicatrizar. Ela foi fazer uma orto. Aí a gente fez alguns enxertos de tecido mole, tecido duro, membrana, osso, bloco, tudo. E aqui quando ela colocou os provisórios e aqui depois os definitivos colocados. Tá? Então é um trabalho insano você ter que tirar um implante que está integrado, mas está mal posicionado. Mas às vezes é o que está para fazer, é o que a gente pode solucionar casos como da Mariana. Agradeço a atenção de vocês. Acho que deu tempo, né? Professor Peter, nós agradecemos a brilhante apresentação. Bom, vamos continuar a nossa apresentação com o professor Dr. José Flávio Torresan, especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Unicamp e professor coordenador do curso de especialização em implantes da APCD de Campinas. Professor, boa apresentação. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui. Queria agradecer ao Dr. Laércio pelo convite, ao Haroldo e ao Dr. Paulo Rossetti. E dizer que é uma honra para mim estar aqui e ter a sorte de falar hoje com o Dr. Jean Peter Hug,
que quando eu pensava em fazer cirurgia bucomaxilo, no começo da década de 90, o Dr. Peter já era um expoente na área, já tinha ido para Dallas e era uma pessoa que a gente se espelhava lá na frente. Hoje, a gente começou a fazer implantodontia desde 1993. Pegamos os primeiros sistemas que tinha disponível no mercado e eu me lembro que em 1993 foi o primeiro implante que eu coloquei. Já havia outras pessoas no país fazendo implantes desde 88, 89, o Dr. Laércio foi um dos pioneiros, e com o passar dos anos nós tivemos o começo da implantodontia e das falhas da implantodontia ósseo integrada. Na década de 70, na década de 80, houve uma implantodontia que era fibrointegrada e essa implantodontia falhou muitas vezes, muitos casos de infecção. Na verdade, poucos casos eram os casos que tinham sucesso. E nesse começo da implantodontia, a implantodontia era confinada muito mais ao cirurgião bucomaxilofacial e ao periodontista. Depois, no começo do ano 2000 ou no final da década de 90, é que começaram a se disseminar para a área de clínica geral, de prótese, mas até então, na cirurgia bucomaxilofacial, era que se mais faziam os implantes. E a implantodontia começou a trazer casos de insucesso para a cirurgia, porque até então, casos de infecção ou de retratamento em cirurgia eram mais difíceis. Eu vim aqui hoje falar muito mais de complicações cirúrgicas. Na verdade, o Dr. Peter já abordou uma série de complicações que nós podemos ter e eu vim falar das complicações cirúrgicas e fica muito fácil para mim agora falar das complicações porque o Dr. Peter, como eu já disse, já explanou sobre quase todas as complicações. Mas o que eu faço agora é dar um foco pessoal daquilo que eu já passei dentro da implantodontia. E o que eu acho que é mais comum de acontecer como complicação dentro do nosso consultório. Baseado nisso, esse livro que foi lançado no Congresso de Implantodontia, no IN, de 2006, sob a coordenação do professor Paulo Perry de Carvalho, é uma literatura bastante pertinente a respeito de complicações. O livro inteiro discorre sobre todas as complicações, desde as cirúrgicas, emergenciais do ponto de vista médico, as complicações protéticas, as complicações, como evitá-las, tanto do ponto de vista de saúde sistêmica. Bom, das complicações transoperatórias, eu gosto de colocar ela em transoperatórias e as complicações pós-operatórias, imediatas e tardias, como a gente viu no slide anterior. Bom, hemorragia, lesão de nervo, abertura do seio maxilar ou para a cavidade nasal, fratura da mandíbula, fratura de tábua óssea, danos aos dentes adjacentes, estabilidade primária insuficiente e emergências médicas. É claro que eu deixei um foco muito mais para as coisas que ocorrem de uma maneira mais comum no nosso consultório. Quando a gente fala de hemorragia, o Dr. Peter já falou de hemorragia da artéria lingual. O que eu posso ter, isso não é para mim uma complicação. Isso é um pós-operatório que eu já aviso os meus pacientes, principalmente os pacientes de pele clara e os pacientes fumantes. Isso a gente chama de equimose. E essa equimose, muitas vezes eu posso operar a maxila e ter essa equimose na região da mandíbula, justamente pela drenagem linfática que segue pelas cadeias do pescoço. Aqui a gente pode ver o pós-operatório de uma hemorragia da artéria lingual. Esse não é um procedimento de implante, mas o que o Dr. Peter mostrou, perdão, em relação a pegar a artéria lingual no seu trajeto quando você perfura a tábua, a cortical interna da base da mandíbula. Notem o hematoma sublingual, essa é uma cirurgia para apneia obstrutiva do sono, mas exemplifica bem a maneira do que pode acontecer. E a hemorragia aqui
foi solucionada, mas essa equimose pós-operatória e também hematoma que foi drenado via lingual. Aqui eu tenho equimose, aqui eu tenho hematoma. E hematoma precisa ser tratado. Equimose, ela regride por si só. Lesão de nervo é uma coisa que, dentro da minha experiência clínica, aconteceram, acredito que, mais de 15 vezes na minha prática. E não é feio falar isso, porque quando você faz implante e a sua clínica fica voltada para implantes, é muito comum, no começo principalmente, você querer colocar um implante mais profundamente. Dessa forma, fica fácil de eu lesar o nervo. Então, a maneira que a gente tem de mais segura para evitar esse procedimento é a tomografia computadorizada, óbvio, né? Mas eu colocar o implante sempre aquém, 2 ou 3 milímetros. Mesmo com a tomografia, se eu fizer uma anestesia troncular do nervo alveolar inferior, eu perco aquela sensibilidade em volta do canal e o meu nervo fica completamente anestesiado. Então, para todos os casos de mandíbula posterior, eu faço anestesia infiltrativa terminal pela vestibular e pela lingual. Quando da perfuração acontecer, nesse sentido, eu estiver próximo 2 a 3 milímetros do nervo alveolar inferior, esse paciente me refere uma sensibilidade. Obviamente, eu aviso ele que essa sensibilidade vai ocorrer. Então, a minha segurança, além da tomografia, é fazer anestesia infiltrativa e nunca, em hipótese alguma, fazer implantes na região posterior de mandíbula com anestesia troncular. Essa garantia que eu tenho desse paciente ter uma sensibilidade, que não é uma dor, é uma sensibilidade, ele te avisa a hora que está chegando próximo desse nervo. Dessa maneira, é a maneira mais prática de você evitar a lesão do nervo. Abertura do seio maxilar ou cavidade nasal. Hoje não há mais problema algum de eu ter uma abertura do seio maxilar, mas eu tenho que saber suturar bem e tenho que saber conduzir esse pós-operatório. Se eu tenho uma abertura inadvertida do seio maxilar, além de uma sutura bem coaptada das bordas, eu tenho que avisar esse paciente para evitar suar o nariz nos próximos 3 a 5 dias, porque isso gera uma pressão negativa dentro do nariz que passa para o seio maxilar e que acaba soltando aquele coágulo que se forma na região da gengiva. Já o que a gente pode notar aqui, que um colega colocou o implante na região nasal e a paciente referia dor nessa região. Aqui a gente vê um implante zigomático e aqui foi tirado o implante que lhe causava desconforto. Perfurar a cavidade nasal também não é um problema muito sério, embora possa, nesse caso, estar relacionado a alguma irritação da mucosa nasal que esse paciente possa sentir nessa região mais anterior. Fratura da mandíbula, eu desconheço algum caso de fratura da mandíbula, tanto que nós tenhamos feito no curso ou que algum colega tenha feito em implantodontia. Nós já tivemos fraturas de terceiro molar, já tratamos fratura por extração de terceiro molar inferior, já tratamos fratura por remoção de bloco da região retromolar e já tratei uma fratura minha mesmo, quando fazíamos no começo da década de 2000, a distração osteogênica. Então, aquelas mandíbulas bem fininhas, nós fazíamos o corte da osteotomia e colocávamos o distrator. Como o distrator, ele tinha potência para levar músculos e levar o osso, o disco de transporte, ele apoiava na base. E na base, essa mandíbula fraturou e ela foi reconstruída por intraoral com uma placa. Essa foto é uma foto da internet, de uma fratura que exemplifica bem, né, do ponto de vista de fragilidade. O Dr. Peter mostrou várias mandíbulas atróficas e realmente o que ele falou,
faz todo sentido. Se eu tenho que fazer implantes na região anterior para fazer uma prótese do tipo protocolo, esses implantes devem entrar o mais passivamente possível no menor torque necessário, ou para carga imediata ou para uma carga tardia. Porque se esses implantes entrarem com pressão, eles podem fraturar essa mandíbula. Fratura de tábua óssea, o Dr. Peter mostrou alguma coisa, quando você coloca uma fresagem aquém do diâmetro do implante, e ela vai ocorrer principalmente na mandíbula, na maxila, perdão, onde a tábua óssea ela é mais friável. Então, aquele implante que você quer colocar e quer uma maior estabilidade inicial, você acaba fazendo a compressão da medular e ela transmite essa força para vestibular e acaba rompendo. Então, o que se pensava em obter numa estabilidade inicial da fixação maior, você acaba tendo uma fratura daquela cortical e muitas vezes você acaba perdendo aquele implante. Danos aos dentes adjacentes, às vezes chegam alguns implantes colocados justo ao dente, na sua lateral. Muitas vezes eu já tive que extrair alguns dentes e esses dentes, na sua região de cemento, observava que havia já o formato das roscas do implante. Às vezes, um tratamento de canal é o suficiente e, às vezes, a extração. Estabilidade primária insuficiente é uma complicação transoperatória que você possa ter. Por isso, a gente recomenda que nós tenhamos no estoque implantes de maior diâmetro. Ou então você terá que abortar, porque você fez a perfuração no seu diâmetro desejado, que foi, por exemplo, de 4 milímetros, e você não conseguiu estabilidade. Obviamente, ou você faz outra perfuração ao lado, ou você coloca um implante de diâmetro maior. Então, se você perfurar ao lado, você corre o risco de fazer um defeito maior e ainda não colocar um implante, ou ele ficar em posição indesejada. Emergências médicas, o Peter mostrou alguma coisa aqui para nós. E há 3 meses atrás eu tive um chamado, e eu gostaria de colocar como complicação, de uma implantodontista muito eficiente, muito boa mesmo, em que o paciente dela, durante o sono, que ele dormiu na cadeira, após anestesia, tudo, não estava sedado, ele engoliu a chavinha de colocação de cicatrizador. E essa chavinha, ele não só engoliu, o que ficaria fácil de controlar com raio-x e protrajeto, mas ele broncoaspirou essa chavinha. E essa broncoaspiração não deu um broncoespasmo, né? Que é aquela dificuldade de respirar, justamente porque os alvéolos pulmonares, os brônquios se fecharam, e esse paciente passa a ter uma dispneia, uma dificuldade de respiração. Não, esse paciente não reclamou de nada, apenas uma sensação diferente no peito. Obviamente, ele foi levado para o hospital, foi radiografado, feita a tomografia, observada que ela estava nos seus brônquios. E aí foi feita a broncoscopia no hospital para a remoção dessa chavinha. Esse caso poderia ter tido um desfecho muito pior se esse paciente tivesse tido um broncoespasmo, inclusive causando a morte dele. As complicações pós-operatórias imediatas, de novo, voltam para hemorragia, hematoma, equimose, edema, e a gente vai ver um pouco de cada uma. Hematoma, equimose, essa foto, graças a Deus, não é minha, é do livro do Dr. Rolf Evers, né? E a gente nota, eu já tive uma equimose parecida com essa, mas não nesse grau, em paciente que usava anticoagulante. Veja bem, eu disse anticoagulante e não antiagregante plaquetário, como aspirina ou Persantin. É o Plavix, que é um anticoagulante mais potente que os antiagregantes plaquetários e que causa esse tipo de lesão púrpura na pele, muitas vezes por um único implante. O paciente pode sangrar dessa forma. Fora isso, não há nenhum problema. Hoje, a tendência
é você operar esses pacientes que usam medicações do tipo Plavix sem a suspensão desse anticoagulante. Porque muitas vezes a suspensão pode acarretar algum tipo de risco de formação de trombo e quando o médico julgar necessário, é preferível que esse paciente fique com uma equimose desse tipo, que demora cerca de 30 dias a desaparecer, do que ele sofrer uma trombose desnecessária. Edema é uma coisa, essa é uma paciente que nós tiramos enxerto bilateral de mandíbula e nota-se um grau de edema bastante grande, né? Como nós fazemos normalmente, e essa paciente nós não fizemos, nós colocamos esparadrapos compressivos nessa região, porque tudo que se... Perdão. Opa, desculpem. Tudo que se nota aqui é edema resultado do corte na região retromolar e uma estase de líquidos, uma parada de líquidos. Não há drenagem linfática, então se acumula nessa região. Como nós fazemos no pós-operatório imediato? Colocação de esparadrapos de micropor compressivo nessa região. Micropor cor da pele e a paciente fica por 4 dias com esse micropor. Trismo também a gente tem relatado justamente com remoção de enxerto. Infecção, eu gostaria de mostrar esse caso muito interessante. Esse caso foi feito por mim. Obviamente vocês notam aqui a extração de um molar, vocês notam que tinha um molar e eu coloquei um implante e, modéstia à parte, estava muito bem posicionado. Essa paciente tinha dor, eu entrei com antibiótico terapia antes do implante, após a extração, e ela manteve a dor nas próximas 3 semanas. E pela falta de comunicação entre o meu consultório, o consultório do ortodontista dela e do endodontista, ela acabou sendo diagnosticada com uma osteomielite. E aqui a gente pode ver mais na reconstrução 3D o aspecto da osteomielite. A gente nota uma formação em forma de reação periostal e toda a medula comprometida. Notem que há uma desorganização da medular. Isso numa paciente jovem, saudável e de um poder aquisitivo bom. Ou seja, não é a característica do paciente que vai evoluir com uma osteomielite. Mas você não sabe se muitas vezes esses pacientes estão com alguma queda de resistência, algum defeito no seu sistema imune. E ela evoluiu para isso e já faz 4 meses que ela está em tratamento junto com o infectologista e agora ela está tendo uma boa melhora. Como o Dr. Peter falou, essas pacientes, quando têm infecção, referem pela desorganização medular sensibilidades diferentes do nervo alveolar inferior. Então, ela pode referir coceira, parestesia, sensação de formigamento e por aí vai. Separação das margens da ferida, eu tinha outras fotos para mostrar com deiscências muito maiores. Enxerto, né? Essa foto do livro do Dr. Evers também. E notem que essa deiscência, muitas vezes, ela não é tão problemática assim. Eu posso simplesmente tratar de uma maneira conservadora, sem ressuturar, ou posso desbastar esse osso que aparece. Mas, em geral, essa deiscência, ela ocorre muitas vezes pela pressão do retalho, que causa uma estase de líquidos e a não coaptação de bordas. Perfurações de mucosa, enfisema cirúrgico, que o Dr. Peter mostrou. Hoje a gente não tem enfisema cirúrgico na confecção de implantes, porque os motores são elétricos, não jogam ar dentro do tecido. E nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, é proibido o uso de canetas de alta rotação para remoção de terceiro molar. Algumas escolas ainda permitem, mas outras escolas de odontologia não permitem a utilização de turbina de ar para terceiro molar, em virtude de jogar ar no tecido
e fazer um enfisema cérvico-facial que, quando ocorre, tem tratamento com antibióticos e anti-inflamatório. Mobilidade do implante, lacerações ou abrasão de mucosa. Essa última é mais comum. Aqui a gente nota uma laceração por afastador, já colocado uma pomada para aliviar o pós-operatório. E a pior laceração que a gente pode ter do dia a dia, principalmente aqueles pacientes que vocês vão fazer implante na região posterior de mandíbula, que tem um grau de reabsorção maior, a gente nota, ó, laceração na superfície ventral da língua. Essa laceração é a mais dolorida que tem. Então, quando ocorre essa laceração, o melhor é suturar borda a borda, tá? Tanto no assoalho de boca como na superfície ventral da língua. Complicações tardias de patologia periimplantar. Surgiu um livro agora, em 2012, e esse livro eu recomendo para quem quer se aprofundar no assunto. Infelizmente só tem em inglês, do Renvert, da Quintessência, ele é de 2012. Algumas fotos desse livro do que a gente faz. Eu uso, por exemplo, para periimplantite, a caneta turbina de ar mesmo, com uma broca esférica diamantada e principalmente naqueles implantes que têm superfície tratada. Então, é aí que eu percebo periimplantite e principalmente também nos pacientes fumantes. Note aqui, ó, depois dessas roscas serem tratadas pelo diamante, sem nada, eu já tenho uma mucosa queratinizada bastante saudável. Aqui outro caso do livro, e a gente nota periimplantite bastante severa, né? E onde não tem solução. O melhor a fazer aqui é remover os implantes e fazer uma nova enxertia óssea. Então, implante com superfície tratada em paciente fumante é sempre a pior associação. Aqui, outra do livro dele, nós podemos notar que é algo que eu também faço, só que implante, para mim, que tem uma periimplantite neste grau, a melhor coisa a fazer é tirar fora e fazer outro em outro tempo, ou, junto com esse enxerto, colocar um outro implante. Eu não salvo um implante assim. Aqui fica muito bonito de se ver, né? O implante tratado, em geral, a superfície atacada com ácido, com laser ou com água oxigenada. E depois a colocação do enxerto ósseo. Aqui a gente não nota uma interface nessa radiografia, uma interface fibrosa, mas nada me garante que esse implante vai ósseo integrar com esse enxerto colocado aqui. Aqui a gente tem outro caso de periimplantite com protocolo. Note que em cima da região da flange da prótese ocorreu um crescimento de tecido mole. O que se faz aí é remover o tecido mole e, se esse implante tiver com as suas roscas muito expostas, se tira, fecha e aproveita os outros implantes sem precisar trocar a prótese. Obviamente, eu preciso ter uma distribuição de carga adequada. Notem esse caso de uma paciente fumante e que eu fiz há 12 anos atrás, e a gente pode notar implante curto. Aqui um grau de periodontite. Aqui um grau de periimplantite. Mas notem, não há sinal de supuração. Essa é uma perda típica de um paciente fumante crônico. Não é aquele fumante de 10 cigarros, é o fumante de 2 maços de cigarro por dia. Então notem, aqui no maior aspecto clínico, né? Eu tenho uma relação coroa-implante bastante diferente, bastante ruim, mas isso está funcionando. Então, qual é a conduta que eu dou para aquela outra região? A paciente higieniza bem e ela está aguardando falhar o primeiro implante. Obviamente, isso aqui tem data e hora para falhar, né? A gente nota numa aproximação, provavelmente esse implante está solto, esse está ósseo integrado na sua porção inferior e esse também. É uma paciente que eu vou ter que lidar com implantes de diâmetro curto, porque eu tenho que oferecer para essa paciente possibilidades de tratamento. Existem as mais invasivas e as menos invasivas. Dá preferência dos pacientes
sempre menos cirurgia é melhor. Para mim também, porque eu vejo um paciente com menos morbidade pós-operatória e um paciente mais feliz. E do outro lado, a gente nota algumas roscas expostas desse implante e do outro implante de um diâmetro um pouquinho maior, está perfeito. Reabilitação protética está balanceada, então dos dois lados a gente vai esperar ocorrer a falha. Assim foi acordado entre a minha pessoa e o paciente. Fratura do implante, o Dr. Peter já mostrou. Perda do implante, isso é comum também em pacientes fumantes. Às vezes você tira um protocolo, o paciente refere dor, como a gente nota aqui, né? 4 implantes colocados, e esse implante sai muitas vezes sem anestesia, porque ele fibrointegrou. Então é só tirar, eu não preciso nem suturar essa área. Sinusite crônica, aqui eu vou falar, quando foi em 2000, eu vi o Dr. Peter falar que a gente aprendeu a seguir as pessoas mais experientes na vida. E eu vi o Dr. Peter falar de implante zigomático. Em 2001, eu fui fazer um curso, em 2002 eu comecei a colocar implantes zigomáticos. E eu fiz, até 2007, 46 casos de implante zigomático. E parou por aí. Parou por aí. Porque dentro desses 46 casos, eu tive 5 casos de insucesso. Para esses pacientes, foi, para cada um deles, 100% de insucesso. Então, eu tirei do meu portfólio completamente, para qualquer tipo de paciente, o implante zigomático. Porque mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo isso. Sinusite maxilar crônica, a gente nota perda óssea. Note, é um paciente fumante também. Olha as fenestrações e fístulas buconasais, né? E a gente nota inflamação crônica. Hoje, toda inflamação crônica está relacionada ao aumento da proteína C reativa, que é um indicador de pacientes que possam ter fator de risco para cardiopatias. Então, quanto maior o índice da proteína C reativa, maior é a possibilidade desse paciente desenvolver doenças cardiovasculares. Então, hoje se vasculha desde uma unha encravada até um abscesso dentário que possa estar aumentando a proteína C reativa. Fora isso, se não tiver nenhum grau de inflamação, aí entram outras medicações que o cardiologista prescreve ao paciente para tentar diminuir a proteína C reativa. É um indicador de doença cardiovascular. Para essas sinusites, esse instilador de soro fisiológico vende nas farmácias americanas, tipo Walgreens. Aqui não veio. Quando eu tenho esse tipo de sinusite, às vezes eu peço para o paciente entrar na internet, ou minha assistente faz isso, e compra via internet isso daqui. Isso aqui você coloca no nariz e injeta uma borrifada em cada narina, mas do frasco inteiro. E isso é muito bom para tratar sinusite panfacial. O otorrinolaringologista geralmente usa isso como tratamento coadjuvante aos antibióticos. Então é uma indicação do otorrinolaringologista, a gente pede para comprar. Se o paciente não comprou ou não achou, uma seringa hipodérmica de 20 ml é o suficiente para entrar compressão. Não basta um rinossoro e você nebulizar. Isso tem que entrar compressão. Dor crônica é um outro aspecto de complicação em implantodontia, principalmente pacientes fumantes. Pacientes fumantes e que fazem uso de antidepressivo, geralmente pode desenvolver neuropatia pós-traumática. O que é isso? É uma neuropatia associada a um trauma cirúrgico. Fez um corte na gengiva, gerou microneuromas, esse paciente fumante pode desenvolver. Felizmente ou infelizmente, eu tive 2 casos na minha vida e pacientes dessa característica, fumante e utilizando antidepressivos. Danos secundários ao nervo, eu posso ter aí as neuropatias traumáticas do nervo, mesmo tendo colocado esse implante aquém do nervo. Se o dentista perfurou o nervo e colocou um implante aquém,
fica bom para ele porque na radiografia não mostra que ele fez qualquer dano. Mas esse paciente, conforme a idade dele, pode desenvolver uma parestesia ou uma hipoestesia, que é uma sensibilidade diminuída, ou uma anestesia. E o pior dos casos é a hiperestesia, onde o paciente, num pequeno toque no seu lábio, ele sente um choque, ele sente uma queimação, ele sente uma sensação gelada, e isso gera muitos problemas de ordem pessoal, psicológica e pacientes com um distúrbio nervoso bastante importante. Irritação da mucosa, a gente nota aqui, principalmente na fase inicial de cicatrização, associada à placa bacteriana e associada ao próprio trauma cirúrgico. Notem um implante um pouco elevado aqui, esse implante também, ele infectou e foi retirado, sem muita dificuldade. Defeitos gengivais, aqui é uma foto do livro, né? É uma foto que eu particularmente, aqui colocados os parafusos de cobertura, tem como você fazer enxerto de conjuntivo, mas a melhor técnica que você tem para fazer aqui, realmente, é remover todos e começar tudo de novo. Se eu recebo um caso desse no meu consultório, eu não penso duas vezes, não em falar mal de quem fez ou de como fez, mas no meu consultório eu não faria uma reabilitação ou eu não aproveitaria implantes mal colocados ou mal posicionados. Isso aqui, para mim, é insucesso. E complicações, agora chegando ao final da aula, em condições especiais. O Dr. Peter já mostrou enxertos de uma magnitude bastante importante, mas eu queria falar de algumas coisas que eu faço no meu consultório e algumas coisas que, obviamente, eu não faço mais. E quais são as complicações? Implantes zigomáticos, a gente pode ver aquele caso, olha, fístulas buconasais, aqui totalmente descolado, né? Os seios maxilares levantados de cada lado. E a gente pode notar toda essa área de fenestração que começou com uma periimplantite, para como ela evoluiu de cada lado. E esses implantes, após a reconstrução, foram mantidos, porque essa paciente não queria ficar sem prótese de forma alguma. Então, foi reconstruído, já colocados os implantes após a reconstrução, e os implantes zigomáticos estão aí aguardando para eu retirar. Aqui colocados enxertos ósseos intrabucal, como eu falei, alguns tiveram numa aula do IN, onde eu falei que eu prefiro remover enxertos intrabucais. Quanto menos morbidade, para mim, melhor. Quanto menos invasivo for, na minha opinião, melhor. E aqui, quando eu vou remover implante zigomático, conforme o Dr. Peter disse, né, eu uso uma broca 702 cirúrgica, ou pode usar uma broca transmetal. Mas para mim, essa broca cirúrgica longa, 702, você corta com facilidade esse implante. E corta mais próximo do arco zigomático. Dá para ver que ele ficou aqui, né? Dá para ver que essa parte fica ancorada no osso e fica lá quietinha como um implante ósseo integrado. Aqui outro caso de implante zigomático. Notem que toda a região em volta começa com uma periimplantite e termina com a remoção desse implante. Os implantes inclinados, eu aprendi implantes inclinados, lógico que o Paulo Maló veio em 2005, 2006 falar sobre isso, mas o Dr. Laércio já falava disso em 2003, 2004. E eu só comecei a fazer depois do Dr. Paulo Maló divulgar a técnica do All on 4. Eu ainda utilizo os implantes inclinados principalmente para região de interforame incisivo, interforame mentoniano, mas quanto menos inclinado for, melhor hoje. Isso também, ao longo dos anos, eu percebi que o Dr. Laércio também prefere inclinar menos os implantes. E o segredo está em ouvir também todos aqueles que têm bastante experiência. Quantos mais anos a gente passa numa prática, seja ela cirúrgica ou clínica, mais experiência a gente tem com aquele procedimento. Lateralização de nervo alveolar inferior. A última que eu fiz foi em 1999. E na década de 90 nós fazíamos muito isso, né? Muito que eu digo, eu devo ter feito 15 ou 16 casos e a grande maioria deles em curso.
Alguns pacientes que eu fiz do ponto de vista de consultório, eles evoluíram bem com os implantes, evoluíram muito bem com as próteses, porém, as queixas de parestesia nunca desapareceram. E eu vejo algumas pessoas ainda insistirem em falar que usam o laser e que realmente acontece, melhora, e, na verdade, muito pode estar sendo encoberto por uma venda comercial de um aparelho de corte que seja rotatório, ultrassônico ou um laser, mas que, na verdade, esse procedimento é bom, mas ele causa, sim, parestesia ou hipoestesia ou hiperestesia. Conforme for a manipulação cirúrgica do nervo, o grau pode ser pior de parestesia. Quanto maior a idade do paciente, menos vai voltar a sensibilidade normal. Isso é um dado que deve se gravar. As parestesias que eu tenho de remoção de enxerto em área retromolar, elas são mínimas. O segredo é, quando cortar aqui mais próximo ao ramo ascendente, não aprofundar muito, porque nessa região o nervo está mais superficial. Quando ele está em nível de molar, esse nervo já vai mais para o interior da mandíbula. Então, cuidado com a broca nessa região. Se houver parestesia, ela é temporária. Já na região de mento, eu também não tiro desde o começo do ano 2000, a não ser que seja por um caso de reconstrução de tumor, mas para implantes, geralmente esse paciente acima de 50 anos, que tem uma vida social ativa, quando você tira aqui, formam-se microneuromas nessa região de tecido mole e também você corta o nervo incisivo, que é um nervo de pouca importância, mas esse paciente evolui por 5 a 10 anos, como eu vejo hoje no consultório, esse paciente reclamar que até hoje a sensibilidade não voltou ao normal. E não foram alguns pacientes, foram vários. É uma área doadora muito tentadora pela quantidade de osso que ela fornece e pela facilidade de acesso. Porém, eu acho que é uma área doadora realmente excluída do meu portfólio. Aqui a gente tem outra complicação, enxerto em região posterior de mandíbula, principalmente se for na região lateral vestibular, ele funciona bem, mas pode evoluir com algum sequestro ósseo. Agora, enxerto onlay, colocado sobre o osso na região posterior de mandíbula, nunca, jamais eu faço, porque sempre vai abrir. A região e a área, a mucosa alveolar aí tem um biotipo bastante fino e por mais delicado que você seja, por mais incisões relaxantes que você faça, você está colocando um osso cortical em cima de osso outrocortical. Pode perfurar, como vocês veem aqui, várias perfurações que a gente chama de decorticação, remover a cortical para que sangre a medular. Mesmo assim, ele ocorre. Quanto maior aporte sanguíneo, melhor, mas mesmo assim ela vai ocorrer. Outro caso de enxerto, o que a gente faz nessa região? Faz o desbaste. Quando ele vai aparecendo na deiscência de sutura, nós vamos fazendo o desbaste desse osso até ele encobrir, até eu ver que tem um tecido mole sangrante. Aí está o que nós fazemos no pós-operatório de remoção de enxerto na área retromolar. Sempre essa bandagem compressiva com micropórcor da pele. O paciente fica 3 ou 4 dias com isso. Isso segura bastante o edema, principalmente para a estase de líquidos aqui, a parada de líquidos por causa da drenagem linfática comprometida. Outra, que eu não digo complicação, mas de colocação errônea de implantes, em posição errada, como a gente viu, esse é do consultório, graças a Deus não feita por mim, mas sim a remoção. Então, implantes mal posicionados e com áreas de periimplantite, eu não vejo outra escolha senão remover e colocar outros em posição mais adequada. Essa foto é uma foto que é do meu catálogo de orientações pós-operatórias para todos os meus pacientes.
eu tenho lá uma recomendação pós-operatória para pacientes de cirurgia bucal e cirurgias de implante. Dentro desse folder, eu tenho essa foto, que é a minha secretária, com um sangramento nasal simulado. Na verdade, para fazer essa foto aqui, a gente colocou ketchup aqui, né? E justamente para mostrar para todo paciente que faz uma intervenção no seio maxilar, que há sangramento pelaquela narina até no dia anterior, no dia posterior. Então, se o paciente fizer o movimento de abaixar, como ocorre formação de líquido no seio maxilar, principalmente sanguíneo, né? Esse que nós chamamos de hematocito, só que não é uma sinusite, é uma coleção de sangue no seio maxilar. Conforme esse sangue se liquefaz, a tendência dele é sair pelo ósteo do seio maxilar. Não estou vendo aqui se está dando para ver o ósteo, mas em geral ele sai por aqui. Se o paciente abaixa a cabeça, ele vai ter esse sangramento. Então, é importante ressaltar para o paciente que esse sangramento não é um sangramento ativo, é um sangramento passivo. Ele já ocorreu e está acumulado no seio maxilar. É importante para evitar, inclusive, ligações em horas inoportunas na sua casa, justamente porque o paciente assusta a hora que fez o implante na boca, vê o nariz sangrando. Lacerações de mucosa, o Dr. Peter já falou, nós utilizamos membrana de colágeno, a mais fina que a gente possa ter, ou mesmo a sutura, né, quando é possível suturar a mucosa. Então, nessas condições especiais, nós utilizamos a membrana de colágeno. Aqui é um outro caso que a gente está usando, o BMP, que é o Infuse, a marca comercial, né, só ele tem no Brasil, e é a proteína morfogenética do osso, colocada em bebida em esponja de colágeno. Por que está aqui como complicação? Na verdade, não é a complicação. O problema é que esse Infuse, ele gera um edema muito grande. Corticoide é praticamente ineficaz. Gelo é ineficaz. Então, antes da cirurgia, avise o seu paciente. Olha, no caso daquela cirurgia que a gente fez, usando BMP em seio maxilar, notem, pós-operatório imediato, pós-operatório de 2 dias. Isso tudo não é coleção de sangue. Isso tudo é edema e que repercutiu na face da paciente também. Outra coisa é osteonecrose por bifosfonato, uma coisa super atual que está sendo falada, e agora me parece, essa informação eu não tenho com tanta segurança para passar para vocês, mas parece que a Anvisa finalmente ela reconheceu, né, Haroldo, que existe uma relação entre bifosfonato e osteonecrose de maxilares, apenas de maxilar, tá? Por causa da renovação celular que nós temos nos ossos alveolares. Nos Estados Unidos, o FDA já reconheceu. Aqui no Brasil, é inacreditável a quantidade de médicos que usam inadvertidamente bifosfonato para suas pacientes e seus pacientes, para prevenir osteoporose. E esse é um caso que apareceu no consultório, após o colega ter feito implante. Todos os implantes com mobilidades foi removido e as áreas de osteonecrose, como a gente pode ver. Se desbasta, se trata, mas às vezes ela pode ser severa. Então, muito cuidado nos pacientes que usam algum tipo de medicação para prevenir osteoporose, né? Muitas vezes eles não sabem o que é bifosfonato. Então, é a necessidade de saber e buscar qual é o medicamento. E para dormir tranquilo, esse é meu filhote, né? A gente vai buscar, como eu disse, o conhecimento em todos aqueles profissionais que estão à frente da gente, ou que têm muita experiência. Eu me pautei muito na minha experiência clínica em pessoas como o Peter, que já tinham experiência, que já tinham ido para os Estados Unidos fazer residência, Dr. Laércio, que sempre veio com inovações na área de implantodontia, trazidas da Suécia, ou mesmo da experiência clínica dele aqui no Brasil. Obviamente, eu me pauto em pessoas sérias e na literatura.
Com isso, a gente vai dormir mais tranquilo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite do Dr. Laércio, do Haroldo, do Paulo Rossetti, e dizer que fiquei muito honrado de estar aqui nessa noite, falando junto com um amigo meu, que é o Dr. Peter Hug. Muito obrigado. Bom, fácil é falar de sucesso, né? Difícil é abordar as complicações. Bom, pessoal, agora está aberto para as perguntas, para a gente discutir agora. Os professores estão à disposição de vocês. Eu acho que tem algumas perguntas da internet também, o Rodrigo vai mandar para a gente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, em nome do Dr. Laércio, que não pôde estar aqui hoje, né? Está no congresso na Bolívia, e pela brilhante apresentação. O que eu achei interessante é que durante a apresentação de vocês, a gente começa a passar um filme na nossa cabeça de todos os pacientes que tiveram essas complicações. Então foi muito interessante. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: vocês não comentaram sobre complicação de enfisema após o uso do piezo surgery. A gente teve, uma das últimas complicações que a gente teve aqui foi levantamento de seio maxilar com implante e edema e enfisema logo no pós-operatório com piezo. E eu gostaria de saber se vocês já tiveram esse tipo de complicação e, se não tiveram, se já ouviram falar sobre esse tipo de complicação. A paciente, logo depois, a protesista estava trabalhando com ela e começou a inchar imediatamente depois. E a gente achou, bom, deve ser por causa de edema comum mesmo. Enfim, após 2 dias ela veio com um edema bem acentuado na região de temporal já, e deu até para ver bolhas de ar subcutâneo. Então a gente ficou bastante preocupado, né? Ela foi hospitalizada, a gente teve que internar a paciente, aí já também fugiu da nossa área de dentista. Foi um cirurgião de cabeça e pescoço que acompanhou ela. Aí, como você falou, tratamento de enfisema, antibiótico e anti-inflamatório para evitar qualquer tipo de complicação. E aí, bom, correu tudo bem, o enfisema foi diminuindo, mas o susto foi grande. Então eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar, se teve algum tipo de complicação como essa. Se a gente for ver, o piezo, eu não vejo como ele poderia causar um enfisema, porque ele não tem ar, né? O enfisema é ar nos tecidos. Como é que você vai levar ar nos tecidos com o uso do piezo? Eu tenho uma experiência muito limitada com piezo. Usei algumas vezes para fazer alguns procedimentos, tirar um bloquinho aqui, durante cirurgia ortognática, a gente pode usar, principalmente nas osteotomias interdentais, que eu gosto de usar. Eu nunca vi enfisema causado pelo piezo. O enfisema, se você toca a face do paciente, é muito típico, né? Parece que tem papel debaixo, né? Exatamente. Né? Então é muito típico. Agora, pelo que você está falando, isso aconteceu depois do término da cirurgia, correto? Imediatamente. Então eu acho que foi durante algum procedimento protético. Ou foi jogar um ar para poder secar. Alta rotação. Ou uma alta rotação, vamos dizer, foi fazer cortar lá um cilindro, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, é uma possibilidade, né? Eu não vejo como o piezo possa ter causado isso. Ou o paciente, vamos dizer, deu um espirro e estava ali e acabou perfurando a pressão positiva dentro do seio, perfurou e foi para os tecidos. São essas possibilidades que eu vejo. Eu tô tentando pensar o que possa ter acontecido. O piezo ele tem um jato de água um pouco mais forte que o normal, mas o piezo está indicado inclusive para neurocirurgia. Então eu não, como o Peter falou, eu também acho que foi alguma coisa do procedimento protético. Um ar que se joga, mas principalmente é micromotor que possa jogar ar, e micromotor joga ar forte, né? O motor a ar. Então, provavelmente foi na prótese, eu acho, né? Agora o piezo
ou ele assoou o nariz, ou espirrou, segurou e tinha alguma comunicação e acabou indo lá, né? É uma possibilidade. A gente vê isso em cirurgia ortognática. Exatamente. O paciente está tudo cortado, tudo liberado, o paciente espirrou ou prendeu o espirro, esse espirro imediatamente incha o rosto do paciente. De enfisema, eu me recordo bem de uma colega minha, ela é odontopediatra, ela era sócia no consultório que a gente tinha junto com o Rui lá, e ela está fazendo um preparo num segundo molar ali. E ela tinha, eu acho que o paciente devia ter algum problema periodontal, e o ar do alta rotação entrou no espaço periodontal e inchou, fez um enfisema imediato no paciente. O enfisema é imediato, você viu, o que aconteceu, né? Então eu não vejo como alguma coisa possa causar isso depois. Por isso que eu também estou com o Zé Flávio. Acho que é na prótese mesmo. A gente conversou com o representante, ele falou que realmente também nunca tinha ouvido falar. É que como o Dr. Hércio já fez muito seios maxilar com peça reta e agora com piezo, é porque a gente adquiriu agora, então foi um dos primeiros. Então ele já falou, puxa vida, eu fiz tantos com peça reta, nunca aconteceu nada, agora que eu estou usando piezo, aconteceu. Acho que é coincidência, mas eu acho que foi lá na prótese a coisa. Piezo, eu particularmente, como o Dr. Peter falou, eu acho ótimo, as pesquisas mostram que o corte é muito mais fisiológico, não gera calor, enfim, não há aquela necrose na interface óssea, mas eu acho extremamente difícil utilizar pela demora do corte, né? Você está acostumado com o instrumento rotatório, ele é muito mais, para quem tem a mão boa, ele é muito mais rápido, muito mais eficaz. Se você for cortar uma mandíbula com um piezo, são horas. Ok, obrigado. Obrigado a você. Perguntas, pessoal? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar ouvindo vocês, muito legal, muito ilustrativo, e ouvir a experiência daquilo que você falou, Zé, de seguir aqueles que estão na frente. Fiquei com uma dúvida no que você falou dessa drenagem do sangue do seio maxilar pós-cirúrgico, né? Que foi uma hemorragia que ocorre na cirurgia e que seria interessante até que houvesse imagino que houvesse essa drenagem desse sangue da cavidade, né? Uma vez que seria um meio de cultura muito propício ao desenvolvimento de uma sinusite pós-cirúrgica, não é isso? Uhum. Quer dizer, há alguma orientação no sentido de ela provocar ou tentar fazer isso, porque a reabsorção disso seria lenta, não? Ô Justo, o que acontece é assim, se eu vou tirar um terceiro molar, eu nunca dou antibiótico. Nunca. Se eu falar, tem uma infecção, uma pericoronarite, tudo bem. Mas se eu vou tirar um terceiro molar superior, eu não dou antibiótico. Pode sangrar lá dentro do seio? Pode. Se eu tenho um seio maxilar, uma pessoa saudável, ele tem células que contêm cílios. Esses cílios da mucosa do seio maxilar tendem a jogar qualquer secreção, seja ela serosa, seja ela mucosa, seja ele sangue ou coágulo, para cima, onde fica o ósteo do seio maxilar, que é o orifício de drenagem do seio maxilar, pro nariz. Então, qualquer material coletado dentro do sangue, dentro do seio maxilar, num seio maxilar saudável, ele vai ser expulso para o nariz. Então, assim, não há preocupação nesse sentido. Quando eu faço um implante ou um enxerto, necessariamente eu tenho que fazer antibiótico-terapia e ela é, na sua essência, profilática. Embora a gente profilaxia antibiótica seja por até 48 horas, a gente dá por 5, 10 dias, o que já caracteriza uma antibiótico-terapia mesmo, não profilática. Então, quando eu tenho antibiótico nessa região, eu não tenho risco de esse sangue coletado, que é um coágulo enorme, ser um meio de cultura de bactérias.
porque ali eu causei uma inflamação e através daqueles vasos dilatados microcapilares, eu tenho antibiótico chegando. Então todo aquele sangue fica banhado pelo antibiótico. E com isso eu não tenho infecção. Então você não tem muita preocupação com esse sangue? Assim? Nenhuma. 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 Então, eu só tenho a minha preocupação sempre que eu faço qualquer procedimento que eu vejo, seja um implante, que eu percebo que ultrapassou o seio maxilar, eu já aviso para o paciente. No pós-operatório, sua narina direita ou esquerda, o lado que for, pode sangrar no dia seguinte. Muitos pacientes falam, ó, não sangrou nada. Mas alguns pacientes falam, bem que você falou, e sangrou. Pelo menos aquilo também mostra para o paciente que você é um profissional que sabe todos os passos que podem acontecer. Isso mostra mais segurança ainda para o paciente. Né? Alguém quer perguntar? Bom, temos perguntas da internet. Opa. Vamos. Professor Zé Flávio, o senhor citou sobre hiperestesia. Eu tive um caso no consultório e a paciente... Bom, eu casei com a paciente durante 2 anos. Eu queria saber do senhor quais são as condutas que você trata e como o senhor trata no seu consultório. Muito obrigado pela pergunta. Há alguns anos atrás eu fui para Michigan fazer um curso de microcirurgia. Esse curso de microcirurgia era em ratos, em modelos e em cadáver também. E eu voltei desse curso e comecei a tratar alguns pacientes de curso com parestesia. Então fazia essa loja, como se faz uma lateralização de nervo, e eu fazia o que se chama de neurólise cirúrgica, principalmente para tirar neuromas ou alguma coisa que estivesse obstruindo. Não usava microscópio, usava lupa. Mas os casos de hiperestesia são os piores casos para ser tratados. Pode fazer essa neurólise cirúrgica, que é a descompressão do nervo, é uma cirurgia bastante trabalhosa, e esse paciente que está com hiperestesia, ele pode evoluir para uma anestesia nos próximos 6 meses, 1 ano. Você tirar a hiperestesia dele é ótimo. Num dos congressos, dos congressos da Implant News, o Haroldo me deu o prazer de falar sobre tratamento de neuropatia traumática, tratamento de nervo lesado. E alguns dentistas da plateia me convidaram a operar alguns casos fora para tentar resolver isso. Mas eu percebia que já havia perdido um vínculo de confiança entre paciente e dentista. E já havia litígio entre as partes. Então, eu prefiro muitas vezes não me envolver nesse tipo de problema, de complicação. Mas, tratar hiperestesia é laser terapia e muitas vezes procurar com cortes seriados onde está a lesão do nervo. Agora, que é um problema seríssimo, que esses pacientes acordam às 3 horas da manhã, onde eles estavam em repouso tranquilo, acordam com sensação de hiperestesia. E geralmente lembram muito do dentista nessa hora. Muito obrigada pela resposta. Bom, temos mais uma aqui interessante. Professores, vocês abordaram a questão de implantes zigomáticos. Fiquei um pouco em dúvida na seguinte questão. O professor Zé Flávio disse que não utiliza mais em seu consultório. Professor Peter, você ainda aborda essas cirurgias em seu consultório, correto? Muito. Foi a pergunta. Bom, queria entender o que o senhor, professor Peter, pensa em relação ao que o professor Flávio disse sobre não utilizar mais. Olha, o que eu vejo e a minha experiência em consultório. Eu dificilmente julgo o que um faz ou deixa de fazer. O que funciona para mim não funciona para ele e vice-versa, tá? Pode acontecer. Do mesmo jeito que eu vejo um paciente que perdeu todos os implantes, você fala assim, foi o paciente, foi o dentista, o que foi? Eu não entro nesse mérito. Eu vejo o problema do paciente.
a minha experiência com zigomático é uma boa experiência, é isso que eu posso te dizer. Eu tenho visto, como o Zé Flávio viu também, e a gente vê, muitos implantes zigomáticos com muito problema. Isso a gente vê. E eu não vejo muito dos meus implantes zigomáticos com problema. Por quê? Porque a técnica cirúrgica que eu utilizo hoje para colocar o zigomático não é a técnica cirúrgica que a gente iniciou fazendo os implantes zigomáticos, né? Aquele totalmente transsinusal e que a gente via realmente, eventualmente, uma comunicação bucosinusal ali onde ele emergia pela mucosa, tá? O que eu faço hoje de diferente? Eu, na verdade, eu penetro dentro do seio maxilar muito próximo à crista do zigomático maxilar. Então eu faço com uma broca diamantada, eu faço como se fosse uma canaleta, sem penetrar no seio maxilar, você vê a mucosa, muitas vezes, e você encosta a fixação zigomática na maxila e só a ponta entra um pouquinho no seio maxilar lá em cima e depois entra no corpo do zigoma, tá? Aí você fala assim, mas a fixação ela fica completamente exposta? Ela fica completamente exposta, sem cobertura óssea. Isso te dá problema de retração? Vai te dar problema de retração se, primeiro, o paciente não higienizar isso aí direito. Segundo, se você tiver mucosa livre em cima dessa fixação. Aí você vai ter problema. Então, o que eu faço para prevenir esse tipo de coisa? Eu não faço, por exemplo, um paciente que precisa de implante zigomático. Ele está lá com um molar péssimo. Eu tiro o molar e já ponho um implante zigomático. Porque a mucosa ali está ruim. Então, eu tiro o dente, deixo cicatrizar. Aí eu faço uma incisão bem por palatino, como vocês viram naquela foto, tá? E jogo toda aquela mucosa ceratinizada por vestibular, tá? E isso tem me dado resultados muito bons. Eu estou muito feliz com os casos que eu tenho. Agora, eu tenho visto muita complicação, tá? E, agora, se eu não tenho tido complicação, eu continuo indicando, principalmente nos casos que eu não consigo evitar um enxerto de ilíaco, por exemplo. E no meu consultório, o pessoal já me conhece porque fala assim, Peter resolve sem fazer enxerto. Eu não quero fazer enxerto. Tem muitos pacientes que optam por isso. Você coloca para o paciente, olha, você tem várias possibilidades. Você tem possibilidade de fazer um enxerto, você tem possibilidade de fazer isso, você tem possibilidade de fazer um zigoma. Então, o paciente vai fazer a decisão, você colocando os prós e os contras de cada. E no meu consultório eles vêm me procurar porque eu faço zigomático, tá? E eu, por exemplo, eu acho indicado, principalmente nos pacientes de maior idade. Vamos dizer, você não vai botar um zigomático num paciente de 30 anos. Raramente você tem necessidade de colocar num paciente de 30. Eu resolvo 90% dos meus pacientes desdentados totais com a On4. Eu resolvo. Né? Às vezes eu ponho um pterigoide, você coloca em locais específicos e você resolve o caso do paciente. Quando eu não consigo resolver, aí eu dou a alternativa. O que nós vamos fazer? Olha, seu caso assim, assim, assado, você é jovem, a gente pode indicar uma crista ilíaca. Ou podemos indicar biópsia bilateral no seio maxilar, aguardar 9 meses, põe um implante, espera mais 8 meses e depois você tem a sua reabilitação. É uma possibilidade. Ou a gente pode partir para o zigomático com uma função imediata. Quer dizer, quais os prós e os contras, a gente explica, o paciente faz a decisão informada nesse caso, né? Logicamente que esses casos que você vê são realmente terríveis de se tratar. Complicação de zigomático é ruim de tratar, é horrível de tratar, tá? Porque você tem um defeito muito grande, você tem que, é que nem me recorda aqueles implantes superiostais que se faziam antigamente. Eu sou de uma época lá do Hospital das Clínicas, que a gente tirava da torta direito, né? Eram casos muito difíceis, porque reabsorvia tudo, ficavam comunicações bucosinusais extensas, e para você fechar tudo aquilo, complicadíssimo. Depois, você tem, depois que você conseguiu fechar, o tecido mole que você tem em cima daquela maxila
é uma fibrose só. Então você já está limitado com as suas outras opções com relação à reconstrução. Então realmente é muito difícil tratar complicação de zigomático. Mas eu acho que com a técnica que a gente está fazendo hoje, a gente tem uma quantidade muito pequena de complicações, mas muito pequeno mesmo. Tá? E a literatura toda ela diz, a taxa de insucesso do zigomático é por volta de 97% da taxa de sucesso. Né? Então eu não vejo isso muito diferente de qualquer outro tipo de implante que eu faço. Tá? Deu? Muito bem, acho que ficou respondido. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá, Olívio. Boa noite, professores. Eu queria perguntar do zigomático sobre a comunicação buco-sinusal, mas não em relação à cirurgia do zigomático. Como é que você trata esse tipo de comunicação? Comunicação buco-sinusal? É. Você tem que fazer retalhos. Aí você tem que primeiro determinar, através de uma tomografia, o tamanho da comunicação, que a maioria das pessoas olha ali, tem um buraco do tamanho do meu minguinho ali. Você faz uma tomografia, ele é do tamanho mais ou menos de uma bola de golfe, assim. Então você tem que planejar para fazer um retalho em que esse retalho ele vai cobrir todo o defeito. E você faz isso por camadas. Você tem que fazer um fechamento interno e o fechamento externo para você poder resolver isso. Não é um negócio fácil. Tem que avaliar bem a condição do seio maxilar para ele ter uma boa drenagem, porque se você tiver um seio maxilar com uma drenagem pobre, já aquela mucosa que é muito especializada, ciliada, não estiver funcionando, é muito difícil, porque você vai ter uma estase dos líquidos ali dentro, porque vai sangrar ali para dentro, aquilo vai causar uma pressão, você vai ter uma deiscência de sutura. Só mais uma dúvida. E a bola de Bichat você utiliza também? Não uso. Eu acho muito difícil de usar ela. Eu acho muito complicado você utilizar ela de uma maneira previsível. É difícil. Nem planejando? Oi? Nem planejando? Nem planejando. Eu acho difícil você pegar a bola de Bichat e você ter um controle dela adequado. Eu não gosto. Não me dei bem com a técnica. Não sei se você usa a bola. Eu uso bastante. Só que é como o Peter falou, às vezes você puxa ela, em pacientes mais velhos ela está aderida, ela tem uma certa, uma menor elasticidade da camada que reveste ela, então às vezes você puxa ela não sai. E às vezes você puxa ela vem com facilidade. O Paulo Saad tem uma técnica que ele usa o zigomático e cobre o zigomático com a bola de Bichat. Bilateral. Mas nem sempre ela vem do jeito que você gostaria. Mas sempre que eu tenho uma fístula bucosinusal, a técnica de escolha minha é a bola de Bichat. É a bola de Bichat, 100%. Eu não faço mais retalhos, como eu fazia, retalho do palato, né? Retalho de transposição, de rotação. Eu sempre uso a bola de Bichat. É muito mais fácil. Exatamente. Também concordo. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Bom, pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos no nosso horário também, próximos das 9. Gostaríamos de agradecer aos dois professores, professor Peter e professor José Flávio. Foi uma honra tê-los aqui no Branemark Center. Esperamos poder contar com a presença de vocês aqui novamente, né? E podemos dar uma salva de palmas para os professores.